Noé, filho de Lameque, descendente de Sete, terceiro filho de Adão e Eva. Noé, neto de Matusalém, o homem mais velho de toda a Bíblia. Noé, um homem justo, íntegro e temente a Deus, em meio a uma sociedade corrompida que vivia em seu tempo. Deus decide destruir a terra com um dilúvio, e Noé foi escolhido por Deus para perpetuar a humanidade após o dilúvio. Ele andava em íntima comunhão com Deus. Deus decide apagar todo o traço de desvio e perversidade que a humanidade estava praticando. No entanto, Noé encontrou favor diante do Senhor. Ele e seus filhos ainda se mantinham fiéis aos princípios herdados por antepassados. E Deus disse a Noé: "Lamento tê-los criado." E Deus não só escolhe salvar Noé. O Todo-Poderoso ainda dá a Noé a missão de construir uma grande arca. Essa arca seria usada para salvar a família de Noé e um representante de cada ser vivo criado por Deus. Disse Deus a Noé: "Construa uma grande arca de madeira de cipreste e revista-a por dentro e por fora com betume. Para que não entre água, vou cobrir a terra com um dilúvio. Construa compartimentos e pavimentos por toda a arca. Faça a arca com 300 côvados, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, e deixe uma abertura de 46 centímetros abaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque a porta de um lado e construa 3 andares dentro da arca, inferior, médio e superior. Estou prestes a cobrir a terra com um dilúvio que destruirá todo ser vivo que respira. Tudo o que há na terra morrerá, mas confirmarei meu pacto contigo. Portanto, entre na arca, você, sua esposa, seus filhos com as esposas deles. Leve para dentro da arca um casal macho e fêmea de cada espécie animal, a fim de mantê-los vivos durante o dilúvio. Um casal de cada espécie de ave, de animal e de animal pequeno que corre pelo chão. E certifique-se de levar comida suficiente para sua família e para todos os animais. Então, Noé fez exatamente como Deus lhe ordenara. Quando tudo estava pronto, o Senhor disse a Noé: "Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que, entre todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Leve consigo casais macho e fêmea de cada animal que eu aprovei para comer e para sacrifício, e leve um casal de cada uma das outras espécies. Leve 7 casais de cada espécie de ave, sendo um macho e uma fêmea em cada casal, para assegurar a sobrevivência de todas as espécies na terra após o dilúvio. Em 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, até apagar todos os seres que criei." Assim, Noé fez tudo conforme ordenado pelo Senhor. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Ele entrou na arca para escapar do dilúvio com sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Com eles estavam todas as diferentes espécies de animais aprovados para comer e para sacrifício, e as não aprovadas, juntamente com todas as aves e os animais pequenos que correm pelo chão. Entraram na arca em casais macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio desceram e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no dia 17 do 2º mês, todas as águas subterrâneas irromperam, e a chuva caiu em grandes torrentes do céu. A chuva continuou por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Com eles na arca havia casais de cada espécie de animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, juntamente com aves de cada espécie. Entraram 2 a 2 na arca, representando todos os seres vivos. Entrou um macho e uma fêmea de cada espécie, conforme ordenado por Deus a Noé. Então o Senhor fechou a porta atrás deles. Durante 40 dias, as águas do dilúvio aumentaram, cobrindo a terra e elevando a arca acima da terra. Enquanto o nível da água subia, a arca flutuava segura sobre a superfície. Finalmente, a água cobriu até os picos mais altos das montanhas, subindo quase 7 metros acima das elevações mais altas. Deus apagou da terra todos os seres vivos, pessoas, animais pequenos que correm pelo chão e aves do céu.
todos foram destruídos. As únicas pessoas que sobreviveram foram Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento que soprou sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a retroceder. As águas subterrâneas pararam de fluir e as chuvas torrenciais que caíam do céu cessaram. Assim, as águas do dilúvio recuaram da terra gradualmente após 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio. A arca parou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, enquanto as águas continuavam a baixar, outras elevações se tornaram visíveis. Após mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. O pássaro voou de um lado para o outro até que as águas do dilúvio secaram completamente da terra. Ele também soltou uma pomba para ver se as águas haviam retrocedido e se a pomba poderia encontrar terra seca, mas a pomba não encontrou nenhum lugar onde pousar, pois a água ainda cobria a terra. Assim, ela voltou para a arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, a pomba voltou para ele à tarde com uma folha fresca de oliveira no bico. Então, Noé soube que as águas do dilúvio haviam retrocedido quase completamente. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, mas desta vez a ave não retornou. Nesse ponto, Noé tinha 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio após o início do dilúvio, e as águas haviam quase secado da terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava secando. 2 meses depois, finalmente a terra estava seca. Então, Deus disse a Noé: todos vocês, você, sua esposa, seus filhos e suas esposas, saiam da arca. Libere todos os animais, as aves e os animais pequenos que correm pelo chão, para que possam ser fecundos e se multiplicar por toda a terra. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles saíram da arca. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca em pares. Então, Noé construiu um altar ao Senhor e ali sacrificou animais e aves que haviam sido aprovados para esse propósito. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que pensou: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos seres humanos, mesmo que todos os seus pensamentos ou imaginações tendam para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio enquanto a terra permanecer. Haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo a história de Noé, narrada pela Bíblia, ele quase bateu o recorde do seu avô Matusalém. Noé, com 480 anos, foi chamado por Deus para construir a arca. Com 500 anos, gerou seus filhos. Com 600 anos, Noé enfrentou o dilúvio. Após o dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Assim, Noé morreu com 950 anos de idade. A trajetória de Noé se confunde com a história da humanidade. Ele foi escolhido por Deus para manter viva a criação de Deus durante o dilúvio. Foi chamado para um trabalho árduo e difícil que executou com dedicação durante 120 anos. No fim, os descendentes de Noé dão origem à nova geração que formou a humanidade que você conhece até hoje. Se você gostou deste vídeo sobre Noé, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para apoiar nosso trabalho e receber novos conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo.